Aleluia. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade, amém? Como que você está? Como foi a sua semana? Foi semana de lutas, semana de vitórias, semana de bênçãos ou semana de bênçãos? Amém? Todos nós temos a nossa história. E eu, pelo menos, essa semana foi uma semana de luta. Amém? Com enfermidades. Mas, enfim, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado graça. E se não fosse a misericórdia do Senhor, o que seria de nós? Nós já não estaríamos aqui há muito tempo. E louvado seja Deus pelas suas misericórdias. Amém? Glórias a Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Aos que estão em casa também acompanhando, que Deus possa abençoar a sua vida. Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 13. É uma leitura um pouco extensa, até o versículo de número 35. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E eis que, no mesmo dia, iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhes: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse a Israel. Mas agora tudo isso é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns do que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele lhes disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em toda a Escritura. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como que ia para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhes deu.
Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes acontecerá no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Amado Deus, em nome de Jesus Cristo, aqui está a Tua palavra, Senhor, que nós apresentamos diante de Ti. A palavra é Tua, Senhor, e eu peço a graça e a misericórdia do Senhor para falar aquilo que o Senhor quer falar nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo conduza, Senhor, e que desde já, Senhor, o Teu Espírito Santo esteja trabalhando em cada coração, como uma terra fértil, Senhor, para ouvir, Senhor, e assim receber de prontidão esta mensagem para a glória e para a honra do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Com Jesus no caminho. Esse é o tema da mensagem de hoje. Com Jesus no caminho. Há exatamente 3 anos atrás, praticamente junho de 2019, eu preguei exatamente esse texto. E quando eu ministrei esse texto há 3 anos atrás, a perspectiva que aqui eu trouxe naquele momento foi uma mensagem voltada a um ato, a uma atitude nossa, quanto ao que nós fazermos quando nós estamos em um caminho que nós não tínhamos que estar. Entendendo que Deus ele tem os seus planos, entendendo que Deus tem os seus propósitos, os seus objetivos, e que nós sempre temos que almejar andar neste propósito, andar neste objetivo. Porque os propósitos de Deus, como diz as Escrituras, são maiores do que os nossos. Os planos de Deus são mais perfeitos do que o nosso. E quando nós nos prontificamos a voltarmos a este caminho, a voltarmos para aquilo que inicialmente Deus, Ele planejou, Ele colocou para nós fazermos, nós de fato estaremos no centro perfeito da vontade do Senhor, fazendo aquilo que Ele realmente tem como plano e propósito para nós. Porém, na mensagem de hoje, o Senhor trouxe alguns novos ensinamentos para mim dentro desse mesmo texto. Muito mais voltado agora, não necessariamente ou simplesmente a uma ação nossa, mas para nós entendermos que o Senhor Jesus, mestre por excelência, Ele tem uma ação na vida dos seus discípulos. Entenda você que neste caminhar da vida que nós enfrentamos, que nós trilhamos e que todos nós temos um início, um meio e vamos ter um fim, cada um passa uma situação, cada um passa um tipo de dificuldade, cada um passa a sua tribulação, a sua aflição pessoal. Talvez são conflitos internos que você passa, talvez são conflitos na sua casa, no seu trabalho, são tribulações, são enfermidades. Enfim, são lutas diárias. Isso significa que a nossa caminhada de vida é repleta de situações que, se nós não tomarmos o cuidado devido, nós somos tirados do principal objetivo, que é a adoração a Deus, e vivermos para esta adoração. Entendendo que a nossa vida é um meio de culto a Deus em todas as coisas que nós fazemos. E hoje nós vamos falar exatamente sobre isso. Que em meio a esta jornada da vida, que em meio a todas essas situações que eu e você passamos e enfrentamos, nós devemos sempre ter a certeza que Jesus vai estar lá no caminho. Não importa o que você possa pensar, Jesus sempre vai estar lá. Não importa a sua desconfiança, Jesus vai estar sempre ali.
Pode ser que você duvide, pode ser que você não creia, mas entenda, por meio desta palavra, Jesus está no caminho. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta para você. Você tem no seu coração a real certeza de que Jesus está com você em todos os momentos da sua vida? Quem crê dessa forma? Amém? A maioria crê, todos nós cremos. Por que nós cremos assim? Porque Jesus, ele é perfeito. Jesus, ele não erra. Jesus não é como eu e você que prometemos muitas das vezes uma coisa para o outro, mas descumprimos e não damos nem satisfação pelo fato de nós não termos cumprido com a nossa palavra. Mas isso se dá muito por aquilo que nós somos em termos de pecado, porque nós somos pessoas falhas. Nós podemos ou erramos uns com os outros. E nós temos que ter essa convicção, como aqui todos nós, em comum acordo, entendemos que Jesus jamais vai nos desamparar. Jesus jamais vai nos deixar à beira do caminho, seguindo em frente e nos deixando para trás. O próprio Jesus, em Mateus 28:20, ele disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se Jesus disse que ele estaria conosco até a consumação dos séculos, nós precisamos ter a certeza que Jesus, ele está até o final dos tempos junto conosco. Em todas as circunstâncias, em todas as situações, Jesus, ele sempre estará ao nosso lado. Mas agora eu vou fazer uma outra pergunta para você, e jogando uma responsabilidade sobre mim e sobre você. E a pergunta é: da mesma forma que Jesus, ele tem estado do meu lado e do seu lado, e tem querido, ansiado, desejado estar, nós temos trazido para perto de nós a presença do Mestre, e desejado ansiosamente andar com Jesus? Se nós colocássemos uma trilha sonora ali com um grilinho, cri, cri, cri. Por quê? Porque muito mais fácil é nós querermos agradar o nosso ego, promover o nosso eu, atender às nossas próprias necessidades e se esquecer do Mestre. Se esquecer de Jesus. Muitos pensam que a vida cristã, meus irmãos, é um peso. Tem pessoas que não frequentam mais os cultos porque para elas são um peso. É um peso estar num culto. É um peso adorar a Deus. É um peso caminhar com Jesus. Como assim eu abrir mão do meu eu? É um peso. Como assim abrir mão do meu ego? É um peso. Como assim eu dar a cara a um lado e oferecer o outro também? Como Jesus assim diz, de uma maneira simbólica, dizendo que nós temos que nos ofertar, sim, se for necessário. É difícil para nós, olhando pelo lado da carne, estarmos aqui. Mas nós precisamos entender que o que Deus tem para nós é muito mais excelente. E que a vida com Ele não é um peso, muito pelo contrário, é uma leveza. Peso é quando nós andávamos na carne, no mundo, aonde o medo nos rodeava, aonde as circunstâncias nos rodeavam e nós não sabíamos para onde e o que fazer. Nós não tínhamos amparo, nós não tínhamos apoio, muito pelo contrário. Quantos aqui já não sofreram ataques quando estavam no mundo? Quantos aqui já não foram chicoteados quando estavam no mundo? Quantos aqui não foram colocados debaixo dos pés de muitos, sendo massacrados por muitos? Porque é o que o mundo oferece. O mundo ele vem como um prato bonito, algo elegante para te atrair.
Mas quando você é atraído, logo você cai na sua armadilha e vê que tudo aquilo que estava ali, elegante, belo e bonito, nada era o que realmente se apresentava a ser. E aí que nós, muitas das vezes, lá atrás, batíamos cabeça, apanhávamos, colhíamos consequências, porque o mundo nos oferece o pior. Então não é verdade dizer que a vida cristã é um peso. A vida cristã nos traz leveza. Cristo nos trouxe uma liberdade que outra hora nós não tínhamos. Nós estávamos condenados, nós estávamos sendo levados ao matadouro, como diz as Escrituras. Imagine, meus irmãos, sendo levados à morte, conduzidos à morte. E Jesus, Ele tira aquele fardo das nossas costas. Jesus, Ele tira de nós aquilo que nos colocava cada vez mais distante de Deus. E agora, Ele, na condição de Filho de Deus, Ele, na condição de o Deus encarnado, personificado, habitado entre nós, na forma humana, traz sobre nós a reconciliação com Deus, nos aproximando totalmente do Pai pela sua morte, pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, pela redenção que há nele. Então a vida com Cristo não é um peso, a vida com Cristo é leve. O próprio Jesus, em Mateus 11, 28 ao 30, ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Se você pensa que a vida cristã é um peso, eu quero te dizer que, infelizmente, a vida em Cristo não foi apresentada para você como de fato ela é. E eu quero nessa noite, pela misericórdia do Senhor, apresentar essa vida em Cristo para você. E dizer que a melhor decisão que alguém pode tomar nessa vida é seguir Jesus. É andar com Jesus. É estar com Jesus. Os medos nos rodeiam, o medo nos rodeia, a angústia nos rodeia. E isso me faz lembrar um profeta do Antigo Testamento. A Bíblia diz, certa ocasião, o profeta Elias não aguentava mais ser perseguido por Acabe e por Jezabel. Jezabel já havia dito assim: amanhã, até esse horário, naquele tempo, Elias estará morto. Diz a Bíblia que Elias ele teve tanto medo que ele foge daquela situação. Ele quer sair de todo aquele conflito. Ele estava cansado de lutar com os profetas de Baal. Ele estava cansado de trazer uma palavra para o rei de Israel, para o arrependimento. Ele já havia dito: a mulher que você está te afundando. Ela é uma idólatra que está te conduzindo cada vez mais a uma distância de Deus e, pior, levando todo o povo a esse distanciamento. E ele estava cansado de toda aquela situação e, sabendo que ele estava jurado de morte, a Bíblia diz que ele vai embora. E quando ele caminhava, a Bíblia diz que ele acha uma árvore de zimbro e ele se deita embaixo dela. Só que a Bíblia diz, meus irmãos, eu fico imaginando a cena. A Bíblia diz que o anjo chega em Elias e diz: Elias, acorda. Elias, acorda. Tem pão e água, bebe, o seu caminho é longo. Quando nós pensamos que o nosso caminho se acaba, que não tem mais jeito, que ele é interrompido por tudo e por todos, nós precisamos entender que Jesus tem algo ainda mais nesse caminho para nós.
E esse algo a mais é algo excelente e perfeito que Ele tem preparado para mim e para você. Você pode pensar que acabou, que é o fim, que terminou. Mas Ele tem algo mais para nós. O caminho não acaba enquanto Ele não disser que acabou. É Ele que diz fim. É Ele que diz terminou. E enquanto Ele não der essa palavra, o caminho continua. E mais, não somente continua, mas como Ele estará lá conosco. Mas diz a Bíblia que ainda Elias, ele continuou a sua caminhada, mas aquela aflição, aquele medo, aquele sentimento ainda rodeava o seu coração. Até que ele entra em uma caverna. E de repente o Senhor aparece na caverna e diz: Elias, vai para fora. O Senhor vai passar Elias. E a Bíblia diz que quando Elias ele se coloca do lado de fora, ele se depara com duas situações, diz a Bíblia. A Bíblia diz que havia o Senhor e havia um forte vento. E aquele forte vento, diz as Escrituras, que ela bate sobre as rochas, destrói todas as rochas. E o escritor diz: o Senhor não estava naquele vento. Assim como a Bíblia diz que logo em seguida houve um terremoto, e o Senhor não estava naquele terremoto. Assim como a Bíblia que logo em seguida diz que um fogo caiu do céu, mas o Senhor não estava naquele fogo. E foi quando de repente a Bíblia diz que uma voz mansa e suave fala com Elias. E era o próprio Deus falando com o profeta. Jesus aqui, meus irmãos, Ele se apresenta como aquele que é manso, como aquele que é suave e cujo fardo é leve. Para Elias, o grande Deus aparece para ele de uma forma mansa e suave. E aqui nós vemos Jesus se apresentando como alguém mansa e suave. O profeta estava em angústia, o profeta estava em aflição, o peso estava sobre ele, o peso da responsabilidade estava sobre ele. Quando de repente aquele peso, tudo aquilo que estava o rodeando, o Senhor, que tinha o cajado de justiça na mão, aparece para o seu profeta de uma forma mansa e suave. Porque era dessa forma que naquele momento o profeta precisava ouvir Deus. Como que você está hoje? Como que você precisa ouvir Jesus? Eu quero te dizer que Jesus está aqui de uma maneira mansa e suave. Porque o fardo dele é leve. Jesus, Ele traça o nosso caminho, meus irmãos. Eu tinha 8 anos de idade, e eu, como todo garoto, na rua, jogando bola, se divertindo, até que em um certo sábado, junto com todos os amigos, e o bairro ali ficava cheio de gente na rua, e naquela época podia ter criança na rua ainda, até que um certo dia, apareceram para nós lá um dos amigos e disse assim: olha, tem uma mulher ali em cima no bairro que ela fala da Bíblia para crianças. E mais, ela dá suco e bolacha, vamos lá? Garoto, jogando bola na rua, sábado à tarde, suado, o que você quer fazer? Você quer parar e comer, né? Bom, se tem suco e bolacha, vamos lá. E lá vai eu, junto com os demais. Quando nós chegamos lá, aquele monte de criança dentro da casa daquela mulher, no quintal, na sala. E o que ela fazia? E que eu experimentei, eu lembro até hoje, que foram 4 sábados apenas que eu acompanhei. Ela colocava aquele mundaréu de crianças na sala da casa dela, ela não conhecia praticamente ninguém daquelas crianças, era criança que saía pelo ladrão.
aparecia na casa dela. E o que ela fazia? Ela colocava na sua TVzinha lá um desenho bíblico. E ela fazia, todos nós assistimos. Eu lembro até hoje dos desenhos. Vez ou outra eu puxo ali e mostro para o Murilo em casa. Ó, filho, olha esse desenho. Eram os desenhos que eu assistia lá na sala da casa dela. E quando terminava, ela ministrava uma palavra sobre nós. E logo depois vinha o suco e a bolacha. Irmãos, eu lembro até hoje, se eu ver essa mulher na rua, eu não sei quem ela é. E por incrível que pareça, essa casa que eu ia, são 5 casas acima da casa onde meus pais hoje moram. E eu não sei se essa mulher mora mais lá. Mas ali foi brotada uma semente. 6 anos depois eu estava entregando a minha vida para Jesus. E eu lembro até hoje, das histórias daquela mulher. Deus já estava trilhando o meu caminho. Deus já estava me fisgando para a sua glória. E não importa para onde que eu fosse, não importa para onde você vá, o Senhor vai buscar, porque Ele tem um caminho para trilhar. E esse caminho é ao lado dEle. Esse não é um caminho solitário, esse não é um caminho dentro do nosso mundo particular, mas é dentro de um mundo chamado Jesus Cristo, um mundo este imenso, que eu e você não temos medidas ou proporções para trazer, mas basta nós trilharmos este caminho. Ele tem um plano para todos nós, Ele tem um caminho para todos nós. E isso me faz refletir, que na nossa caminhada neste mundo, meus irmãos, a nossa vida se baseia na fé, a nossa vida se baseia na esperança de algo que Ele tem preparado do outro lado para nós. Este mundo é repleto de lutas, Nós vamos passar aflições, vamos continuar passando as aflições, mas nós precisamos olhar para o que tem do outro lado desse caminho. E o que tem do outro lado desse caminho é muito mais excelente do que eu e você podemos imaginar. Quando nós olhamos para o texto que nós lemos, de Lucas 24, 13 ao 35, olha o cenário. A Bíblia diz que Jesus já havia morrido, já havia sido crucificado, Jesus já havia sido posto em uma sepultura, Jesus já havia sido ressuscitado, Jesus já havia aparecido às mulheres que haviam ido visitar Jesus, ou melhor, não aparecido a Jesus, mas elas viram que o túmulo estava vazio e que o anjo aparece para elas e diz, olha, lembra do que ele dizia, que ele iria ressuscitar ao 3º dia. E aquelas mulheres voltaram para os discípulos, Pedro, com aquele coração duvidoso, será realmente que aconteceu o que o Jesus falou? Ele vai correndo, chega no túmulo e vê, de fato, o túmulo está vazio. Era o 3º dia da crucificação. Jesus já havia ressuscitado. E estes 2 homens estavam indo para uma aldeia que distava 11 quilômetros de Jerusalém. A Bíblia fala sobre 60 estádios. Na medida romana, os romanos mediam as coisas com a medida de estádio, que era de 185 metros. 60 estádios, 11 mil metros, que corresponde a 11 quilômetros. Eles estavam indo a 11 quilômetros de Jerusalém, a uma aldeia chamada Emaús. E olha só, entenda uma coisa. O caminho para Emaús jamais teria sido pronunciado se Jesus não estivesse com aqueles 2 homens no caminho. Aonde mais você vê na Bíblia Emaús aparecer? Talvez você possa se perguntar, mas Jesus passou por tantos caminhos, por que esta ênfase a respeito de Emaús? Como diz uma canção, todo lugar é comum, até Jesus passar por ele.
todo lugar é comum até Jesus estar ali. Emaús foi um lugar comum e hoje nós falamos sobre ela porque Jesus estava no caminho para ela. Jesus esteve naquele lugar, mesmo que por um pouquinho de tempo, mas houve uma ação de Deus através da sua aparição e da sua presença naquele lugar. Mas veja só, a Bíblia diz que esses homens estavam tristes, angustiados com tudo aquilo que estava acontecendo. O mestre havia sido crucificado. Alguns boatos a respeito da sua ressurreição, porque para eles era boatos, eles não tinham visto. Eles não tinham a prova real, então para eles era um mero boato. Estes homens, um deles que nós sabemos o nome, o outro nós nem sabemos quem é, e nós poucos sabemos ainda o que eles estavam indo fazer para Emaús. Mas eu começo a imaginar que a ida deles para Emaús era no sentido de sair de todo aquele cenário de conflito, um homem sendo crucificado, o povo querendo aquela crucificação, soltando um ladrão, toda aquela algazarra em Jerusalém, todo aquele tumulto em Jerusalém, e aqueles homens queriam mais o quê? Sair daquela situação. Ou também porque, por um lado, haviam perdido toda a esperança que eles haviam tido até aquele momento, a respeito de Jesus, a respeito da sua obra, a respeito dos seus feitos. E aqueles homens agora voltaram para suas vidas, como muitos dos discípulos e dos apóstolos haviam voltado para suas vidas após a crucificação e morte de Jesus. Mas a questão é que esses homens estavam com profunda dor, com profunda angústia, com profunda falta de esperança, e podemos dizer que para aqueles homens não havia sentido mais algum para eles. Não havia mais sentido algum mais para eles. E a partir daqui nós começamos a extrair algumas lições que são valiosas para as nossas vidas, para a nossa caminhada com Cristo e para nós entendermos que Jesus sempre estará lá. Sempre Jesus estará lá. E a primeira lição que nós extraímos no versículo 14, a Bíblia diz assim: e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Sabe o que isso significa? Significa que Jesus é e sempre deve ser o assunto. Jesus já havia sido crucificado. Para alguns já era uma história passada. Morreu, acabou. Não tem mais por que continuarmos. Mas diante de todo aquele cenário, aqueles homens ainda falavam do Mestre. Sabe o que isso significa, irmãos? O quanto eu e você temos feito Jesus ser o assunto em nossas vidas. Nós traçamos tantos assuntos no nosso dia a dia, são planos, são projetos que devem ser realmente tratados, discutidos, falados, mas a grande questão é que muitas das vezes nós não colocamos Jesus em tudo isso. Isso quer dizer que Jesus deixa de ser o assunto e deixa de ser participante de tudo em nossas vidas. Porque nós buscamos tantos meios, nós buscamos tantas formas para resolver os nossos problemas e não buscamos na pessoa certa, que é o Mestre Jesus, que é o Senhor, que é o nosso Salvador. Isso significa que nós temos tirado Jesus dos nossos lábios. Jesus não está nem mais na nossa mente e, consequentemente, Ele não tem mais sido o assunto em nosso dia a dia, em todos os momentos. Sejam de decisões que nós precisamos ter, sejam de planos que nós estamos traçando, sejam de novos caminhos que nós estamos pretendendo tomar, sejam em novas aquisições, seja numa troca de emprego, na compra de algo grande, nos nossos negócios. Nós não temos mais colocado Jesus, porque Jesus tem deixado de ser o assunto para nós. Em casa tem um momento que eu gosto demais na semana.
Devido à correria do dia a dia, é difícil nós sentarmos durante a semana para tomar um café, juntos, em família. Mas chega no sábado, está ali minha esposa que não me deixa falar diferente. Se tem uma coisa que eu prezo, é no sábado a nossa família sentar na mesa para tomar um café da manhã. E quantos assuntos da Bíblia nós falamos muitas das vezes, não é? Nós falamos de planos, nós falamos de projetos, nós falamos de sonhos, nós trazemos tudo aquilo sobre a mesa, nós procuramos ali trazer assuntos para os nossos filhos, educar, instruir, coisas que acontecem no dia a dia, mas aquele é o momento que nós estamos, e quantos assuntos, quantas das vezes já levantei da mesa e buscar a minha Bíblia, trazer para a mesa, para a gente poder falar a respeito daquele assunto, baseado nas Escrituras. Por quê? Porque Jesus tem sido o assunto. Jesus, ele ainda tem sido, e o que depender de mim na minha casa, ele vai continuar sendo o assunto. Muitas pessoas andam perdidas nas suas decisões, no seu caminho, porque não têm colocado mais Cristo como centro ou como base de tudo. Mas aqueles homens, mesmo diante de toda a dor, diante de toda a aflição e tristeza, porque eles estavam tristes, o versículo 17 diz, quando Jesus se aproxima deles, ele pergunta, por que vocês estão tristes? Eles estavam tristes, e mesmo diante da tristeza, eles ainda falavam do Senhor. E justamente por eles estarem falando do Senhor, olha só no versículo 15. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Isso significa que Jesus, ele faz questão de se aproximar e andar conosco. Não importa a distância. Não importa para onde vamos, Jesus, ele faz questão de estar trilhando o caminho conosco. Mas olha só, entra uma questão aqui no versículo 19 ao versículo 21, a respeito do entendimento que aqueles dois homens tinham a respeito da pessoa de Jesus. Se eu perguntar para você, quem é Jesus para você, o que você me diria? São tantas situações que a gente poderia trazer aqui. Jesus, ele é o mestre, Jesus, ele é Senhor, Jesus, ele é Salvador, Jesus, ele é o nosso Redentor, Jesus, o Filho de Deus. Enfim, muitas situações nós podemos trazer aqui. Mas olha só quem era Jesus para esses dois homens. Dentro da tradição judaica, havia o entendimento de que haveria de vir um Messias um dia. E quando esses homens começam a falar para Jesus de tudo aquilo que havia acontecido, e que, claro, Jesus sabia, porque Jesus era o centro do acontecimento, a Bíblia diz no versículo 19 assim, e ele lhes perguntou, quais são as situações que aconteceu em Jerusalém? E eles lhe disseram, as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso. E lá no versículo 21 eles dizem assim, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. No entendimento daqueles dois homens, Jesus, ele era um profeta. Talvez fazendo menção à tradição do seu povo, de que um dia Moisés, o grande profeta de Israel, como assim conhecido na religião judaica, e nós sabemos que foi um homem de Deus, um grande profeta de Deus, que pronunciou que um dia seria levantado um profeta como ele. Foi audacioso ao ponto de dizer que o Filho de Deus seria como ele. E no entendimento daqueles homens, Jesus, ele era este homem, esse profeta. Mas além disso, no entendimento daqueles homens, Jesus seria alguém que viria como um rei, que remiria
politicamente a nação de Israel. Havia um entendimento equivocado a respeito da pessoa de Jesus. Jesus foi um profeta, como certa vez ali foi pronunciado e dito que muitos diziam que ele era um profeta. Podemos dizer que Jesus foi sim um profeta, porque ele pronunciava a palavra de Deus ao povo. Uma palavra de remissão, de arrependimento dos pecados. Mas diferente daquilo que aqueles homens pensavam que Jesus era, a partir do momento que Jesus ele passa a falar com aqueles homens novamente, a partir do versículo 25, e assim puxar a orelha deles, Jesus não fala que ele era um profeta, nem se apresenta como um profeta, ou como um remidor político de uma nação. Mas Jesus ele diz assim: não convinha que o Cristo padecesse essas coisas? Entenda, Jesus é muito mais que um profeta. Jesus é o Cristo. Jesus é muito mais que um profeta como visto por aí, por muitos, que ele é mais um entre a multidão. Assim como o povo da época via Jesus como mais um dentre os profetas. Mas Jesus diz: eu sou o Cristo. E há uma diferença em nós sabermos e reconhecermos quem Jesus é. Porque nós precisamos entender que Jesus não é mais alguém no caminho. Jesus é o Cristo no caminho. No caminho, Jesus é o Cristo. No caminho, Jesus é aquele que nos redime. No caminho, Jesus é aquele que nos liberta. No caminho, Jesus é aquele que nos salva. No caminho, Jesus é aquele que quebra os grilhões, as amarras que nos prende ao pecado e nos reconcilia e nos traz novamente junto a Deus. Algo que eu e você, pelas nossas forças, jamais conseguiríamos fazer se não fosse a ação única e exclusiva do Cristo, Jesus. Então entenda que Jesus, ele sempre deve ser o assunto. E quando ele é o assunto, ele faz questão de se aproximar de nós. Mas precisamos entender e jamais tirar a sua glória, porque quem está andando conosco, nada mais, nada menos é que o nosso Redentor, que o nosso Salvador. Nós não vamos encontrar apoio nenhum nesse sentido em homem algum, irmãos. Nós não vamos encontrar esse apoio jamais em políticos, embora nós tenhamos que orar pela nossa nação e pelos líderes da nossa nação. Mas são pessoas falhas como eu e você e vão errar. A única esperança, o único meio, a Bíblia nos diz claramente que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Jesus tem sido o Cristo na sua vida? Ou Jesus tem sido mais um caminho ou mais um meio que eu e você temos colocado para trilhar? Quantos caminhos já trilhamos em nossas vidas? E quantos deles nos levaram a caminhos tortos? Mas eu quero te dizer que existe somente um que pode nos unir a Deus. Como ele mesmo diz que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E por fim, a Bíblia nos diz que quando aqueles homens chegam até a aldeia e Jesus fica com aqueles homens, e aqueles homens tomam aquela ceia, comem, aquele pão, tomam aquele vinho, enfim, se alimentam junto com Jesus, e os olhos deles se abrem e eles passam a entender com Jesus. Aquilo que outra hora não havia sentido algum para eles, passa a ter sentido. E é o que Jesus faz. No caminho, com Ele, as coisas passam a ter sentido. As coisas com Jesus passam a ter sentido. E com isso nós conseguimos entender o quão necessários, ou melhor, de quanta necessidade nós temos a respeito dele.
E que a partir do momento que nós pararmos de andar com Jesus, não permitindo mais que Jesus esteja ao nosso lado nessa trilha da vida, irmãos, nós nada mais, nada menos estaremos voltando para aquilo que outra hora nós fazíamos, experimentando um caminho torto, experimentando coisas ruins, experimentando aquela vida fajuta que nós vivíamos longe de Jesus, mergulhados no pecado, distantes de Deus e não vivendo genuinamente tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, tem dado a nós. Eu não encontro uma pessoa sequer que diz assim, eu não encontro uma pessoa sequer que tenha tido um encontro real com Jesus que diga, quando eu estava no mundo era melhor. Eu não encontro uma pessoa que diz isso. Porque quando disser é porque ainda de fato não teve um encontro genuíno com Jesus. Porque a partir do momento que tiver, vai entender que o caminho com Jesus é melhor e muito mais excelente. E tal foram as coisas que passaram a fazer sentido para aqueles homens. Que aqueles homens que somente haviam ouvido boatos a respeito de Jesus, eles voltam para Jerusalém e dizem, verdadeiramente, o Senhor ressuscitou. O Senhor ressuscitou. Ele vive. E eles puderam ser testemunhas vivas de algo real, que o Senhor havia dado para eles como prova de verdade. Amém? Aquilo foi uma experiência maravilhosa que aqueles homens tiveram. Uma experiência que hoje nos traz uma verdade. E essa verdade é que dá base para toda a nossa experiência. E a melhor experiência, baseada nessa verdade, é quando nós caminhamos com Jesus. Eu te digo, não há arrependimentos. Não há arrependimento algum, porque nós provamos algo muito mais excelente que andar com Ele. Amém? Eu te convido a se colocar de pé. Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, Pai. Obrigado pelos teus filhos e filhas que puderam cultuar ao Senhor aqui presencialmente, aqueles que não puderam online, Senhor. Mas muito obrigado pela tua presença e por falar conosco, Senhor. Por, ó Pai amado, termos esse tempo de comunhão, de celebração, de adoração ao teu nome. Que as tuas mãos, ó Pai, continuem sobre o teu povo. Que essa semana seja uma semana de cura, Pai, de todo tipo de enfermidade, de toda a ordem de enfermidade, Senhor. Que haja cura do Senhor, ó Pai amado, nos lares. Que o Senhor repreenda toda a enfermidade, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, que o teu povo seja sarado, seja curado, seja fortalecido, tenha suas forças renovadas, Senhor, tenha o seu vigor multiplicado, Senhor amado, seja visitado pela presença do Senhor, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que essa semana seja uma semana abençoada, uma semana de oração, uma semana de busca da Tua presença, uma semana da presença do Senhor no caminho, Senhor. Em o nome do Senhor Jesus, abençoe cada atividade da igreja, abençoe os afazeres dos Teus filhos, ó Pai, o trabalho, Deus, a dispensa, abençoe a cada instante, Senhor, em cada detalhe, em nome de Jesus. Despeça, Pai, a cada um em paz, em segurança, guardados pelo Senhor, protegidos pelo Senhor, ó Pai, livra de todo tipo de acidente, livra dos salteadores, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Também dê uma noite tranquila, de um sono reparador, de um sono tranquilo e abençoado, um sono, ó Pai amado, onde é abençoado pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus nós oramos e agradecemos ao Senhor. Amém, Jesus. Meus amados e queridos irmãos, que o grande amor do eterno Pai, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão do Espírito Santo estejam presentes na vida de cada um de vocês, e todos dizem amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.
de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão